So, Beispiel. Um exemplo. Dietrich Bonhoeffer é bem conhecido na Alemanha. Na casa de seus pais encontraram-se opositores do regime nazista, onde alguns ocupavam altos cargos na Abwehr ou na Wehrmacht. Eles queriam matar a Hitler por meio de um atentado. Bonhoeffer se uniu a este grupo de resistência. E então surgiu uma questão especial, a do tiranicídio. Também sabemos, Dietrich Bonhoeffer foi um excelente teólogo evangélico. A pergunta na resistência surgiu naturalmente. Tenho o direito de matar, sendo eu um cristão, ao tirano? Tenho o direito de matar Hitler? E ao grupo em volta de Dietrich Bonhoeffer foi feita essa pergunta, que o comoveu muitíssimo. Mexeu muito com ele, e ele escreveu muito sobre ela, não foi nada fácil para ele. E este grupo da resistência respondeu claramente com um sim a esta pergunta. Também tentaram um atentado contra Klaus Graf Schenk von Stauffenberg. Como sabemos, em 1944, que fracassou. Então devemos voltar a consultar a Bíblia. Na Bíblia encontramos os termos pecado e culpa. Às vezes são utilizados como palavras sinônimas, mas também às vezes têm significados diferentes. A distinção entre os dois termos surge mais claramente nas palavras de Jesus, quando defende seus discípulos, os quais, segundo os fariseus, haviam quebrado a lei, pois estavam colhendo espigas no dia do sabá, dia do repouso. Mas Jesus lhe respondeu: não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12. O que será que ele quis dizer com isso? Não lhe era permitido trabalhar no dia do repouso. Isto segue sendo assim hoje em dia. Os judeus ultra-ortodoxos levam isso estritamente, literalmente. E os sacerdotes faziam sacrifícios no templo. Eles realizavam abates em cadeia nos domingos, ou seja, no dia do repouso. E por que isso não era pecado? Porque em Gênesis diz que os sacerdotes têm essa tarefa. O grau da culpa pode variar. Por exemplo, uma pessoa consciente do erro de seu comportamento pode ser julgada numa medida muito maior que outra que não está consciente do seu erro devido a uma crença religiosa ou às normas jurídicas vigentes. Isso também vai no sentido do Bonhoeffer, pois as circunstâncias da vida, quando uma pessoa peca, podem desempenhar um papel na avaliação da culpa. Vejam os exemplos da mãe de gente e do ladrão sem escrúpulos mencionados no princípio. Chamamos de culpa ao que Deus acusa o pecador. Mas a gravidade da culpa só Deus mede. Isso já foi falado, portanto, podemos afirmar: a culpa pode ser relativizada, mas o pecado é absoluto. De que depende o grau da culpa? De que ela pode depender? É necessário partir do princípio, também com base nos estudos bíblicos, que Deus tem em conta certas influências às quais as pessoas estão expostas na hora de medir a sua culpa. E a culpa resultante de um pecado em particular, em alguns casos, pode ser zerada. Ou, no entanto, em outros pode ser de tal forma que a injustiça clame a Deus no céu. Como no caso de Caim e Abel, onde diz: e disse Deus a Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis. Conclusão: consideramos o pecado como algo absoluto e a culpa como algo relativo. É de grande importância para a prática da assistência espiritual. E aqui também gosto de citar a passagem do Antigo Testamento em Samuel. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E sempre gosto de dizer no serviço divino, quando Deus mede a uma pessoa, não põe uma fita métrica ao redor da cabeça, mas sim ao redor do coração. sondern das Herz.